Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Jaya Gaura Nitai, Jaya Bhagavad Gita. Mais um dia estamos aqui pelas bênçãos de Deus, né? Com essa possibilidade, essa oportunidade de falar sobre coisas divinas, certo? Esse mundo atualmente tem muita informação, muitas palavras, né, que não tem relevância nenhuma. Estamos dando importância a um contexto que a mídia, as pessoas que são muito materialistas estão querendo impor. E ninguém está falando assim de Deus diretamente, até mesmo nas religiões, tudo parece que é uma espécie de manipulação, uma barganha com Deus, ou você vai lá entrar em contato com Deus porque você está com medo da sua vida, do futuro, ou que você está pedindo algo para Deus. Sim, não tem nada errado de pedir algo para Deus, mas quando estamos no caminho espiritual, temos que aprimorar nossa evolução, o nosso pensar, temos que ter profundidade, intimidade com Deus. E aí tentamos aqui, né, nesse espaço, dar relevância a esse assunto de uma forma mais simplificada, sem ficar falando muitas regras, tem o que se deve fazer, o que não se deve fazer, que isso é errado, que isso é certo. Temos que simplesmente falar sobre Deus, fluir, assim como a fragrância, né, de uma flor. A flor simplesmente está emanando o seu aroma para quem passa perto dela, sem assim qualificar quem está se aproximando dela. Até mesmo as pessoas que arrancam a flor levam o aroma, né, para casa. Um devoto, quando arranca uma flor, ele coloca no altar. Um materialista arranca uma flor, às vezes oferece para sua namorada, ou simplesmente arranca a flor por um prazer de arrancar, destruir, joga fora. Dessa maneira, né, cada um dentro do seu caráter, da sua forma de ser, está agindo nesse mundo.
Então, a pessoa que está assim vivendo nessa realização divina, dentro do nível, né? Cada pessoa tem uma realização de Deus no seu nível específico. Ele tem que se tornar como uma flor, está sempre fragrante nesse mundo. E essa fragrância, né, consiste o quê? De falar de Deus, de cantar o nome de Deus, de ouvir coisas sobre Deus. Enfim, é estar associado com o divino no seu coração. E aí, os vários devotos, as várias pessoas que estão se dedicando a Deus, que são diferentes espécies de flores com seus diferentes aromas, né? Uns mais fortes, uns mais suaves, umas flores até nem têm aroma, mas existe um jardim de Deus nessa associação com pessoas que pelo menos estão no jardim de Deus, tentando de alguma maneira florescer. Às vezes a flor que é mais perfumada não é tão bela como a flor que às vezes nem tem cheiro. Tem flores que têm até um cheiro ruim. Enfim, existem diferentes espécies de flores, mas o que importa é se você está situado no jardim de Deus ou não. E temos que cultivar a nossa vida nessa associação, com diversas flores, com seus diversos aromas, tentar sentir, né, o que cada alma tenta passar através de sua realização, nesse aroma que é característico de cada um. Então não julgamos ninguém pela beleza das flores ou pelo aroma, mas sabemos, né, que devemos oferecer os nossos talentos, a nossa fragrância, o nosso colorido, para Deus estar sempre grato por isso. Então, tendo colocado, né, essa questão para entendermos, né, que não devemos julgar ninguém e que cada um pode ser alguma coisa, né? Tem pessoas que são espinhos, né? Tudo isso aqui é como se fosse uma analogia para entendermos, né, também há diferentes tipos de espinhos, e cada um escolhendo a sua forma de florescer, mas que no final, né, em alguma encarnação, você vai se tornar uma flor. Por exemplo, todos os mestres que vieram a esse planeta, né, eu vou especificar aqui, por exemplo, o mestre Jesus, ou o mestre Srila Prabhupada e tantos outros, eles são flores fragrantes de Deus, nos mostrando a nossa possibilidade. Todo mundo é um Cristo, todo mundo é um Prabhupada, em essência. Em essência, você é uma flor maravilhosa, só que ainda você está em semente. E às vezes, no estágio para ser flor, você manifesta espinho. Então é natural, certo? Todo mundo, dentro desse mundo material, manifesta dualidade. Todo mundo tem sombra e luz, espinho e flores. E você tem que manifestar aquilo que é de mais elevado no seu coração, que é ser uma flor fragrante para Deus, ou seja uma expressão do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus nesse mundo, espalhando, né, a mensagem de Deus ou a sua realização. O que significa isso é a fragrância da flor. Não seja uma flor sem fragrância, ou uma flor de plástico, vamos dizer assim. Você tem que ser uma flor, né, pura, natural, linda, incrível. E isso é o que vai fazer toda a diferença, tá? Nesse mundo. Agora, quando você olhar outro irmãozinho seu, outra pessoa que está nesse mundo, entenda que ela está se desenvolvendo para o ponto de flor. E que se você atingiu esse ponto de flor, o que significa que você se conectou com Deus, você tente passar a mensagem para essa outra pessoa que ainda está no ponto de botão, vamos dizer assim, para estimulá-la a crescer, a se tornar essa flor que ela é, em essência. Essa flor é o desabrochar espiritual, certo? Então temos que entender isso. E você não pode ficar falando para as outras pessoas sobre ensinamentos espirituais, você não pode emanar a sua fragrância
do Espírito enquanto você não tiver realizado aquilo que você é. E daí que vamos começar a nossa aula de hoje. Dentro dessa reflexão que eu fiz, o Mestre, né, Jesus, veio nos ensinar que quem conhece a verdade se liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim que está lá no livro sagrado da Bíblia. Mas as pessoas não sabem o que é essa verdade. Nem sabem o que é libertação, porque elas estão vivendo basicamente presas ou escravas na sua mente. De modo que a verdade tem, né, duas ramificações. Então você tem que conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? Ela tem duas ramificações. A primeira é a verdade de si mesmo. Tá? Você tem que entender o que você é. Além dessa forma humana, além dessa forma astral, além da forma mental, além da alma, você tem que entender o que você é, porque você já é o que você sempre é, eternamente. Tá dando para entender? A verdade de si mesmo é o que você tem que conhecer, se você quiser se libertar. Ok? Você nunca vai se libertar se você não conhecer a si mesmo. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que conhecer. O segundo ponto da verdade é conhecer a verdade suprema, Deus, do qual a sua verdade é oriunda dessa verdade causal suprema. Você só pode ser uma verdade porque você é parte de uma verdade suprema, que se chama Deus. Compreende? Então, se você não conhecer a verdade de si mesmo e a verdade de Deus, se conectando conscientemente com essa verdade, falar de liberdade, de paz, amor, né? Bem-aventurança, consciência, sim, não faz sentido. Por isso que os mestres vêm e falam, você tem que conhecer a verdade para ser livre. E aí as pessoas interpretam, né, manipulam muito essa frase dita pelo mestre e tentam colocar significados assim que não tem nada a ver. A verdade é a verdade do Espírito, daquilo que você é. A verdade é a verdade de Deus. E o mestre Jesus fala, você tem que conhecer a verdade. De qualquer maneira, nessa forma humana, você tem que usar a sua inteligência para se conectar com a verdade de si mesmo e com a verdade de Deus, entendendo que você e Deus são, né, um só nesse sentido de verdade mesmo, completo. É muito simples entender isso. Aí você vê, por exemplo, né, ontem eu estava vendo assim, um refrão, usam como um jargão, né, e conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, por exemplo, na política. Então, muitos políticos falam assim, você vai conhecer a verdade, né? A verdade que eles falam assim, do lixo, né, das falcatruas, da corrupção, de todas as coisas nojentas que acontecem na mente das pessoas que não se rendem a Deus, e que praticam apenas atos egoístas. Então, é tipo assim, se você conhecer a verdade desse lixo que está acontecendo na mente da humanidade, onde todo mundo está querendo corromper, né, controlar, se dar bem, sem considerar o governo supremo de Deus, aí ele fala, então vocês vão se libertar. Não vão se libertar. Ninguém vai se libertar conhecendo a sujeira desse mundo, e esse mundo também é uma grande ilusão, certo? Ser verdadeiro significa estar situado no Espírito e Deus. Isso é um ser livre. Quando você fala eu sou livre, não é porque você conhece intelectualmente as coisas do mundo, né? A
a esperteza das pessoas, do que elas estão fazendo de errado. Aí você conhece, você simplesmente, se você conhece isso, pelo menos você não cai na manipulação verbal ou midiática das coisas. Porém, conhecer a verdade, quando o Mestre Jesus veio aqui e falou isso, significa conhecer-te, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Já dizia, né, no templo de Delfos, acho que Sócrates. Então você tem que conhecer a si mesmo, para conhecer os deuses, para conhecer o seu poder, a sua potência de co-criar nesse mundo. E não entrar nessa falácia política, né? Se você conhecer a verdade da corrupção, então você vai se libertar. Você não vai se libertar nunca, mesmo que você tenha toda uma vida abundante aqui nesse mundo material, que você seja um trilionário, que você não dependa do governo. Enfim, isso aí não tem nada a ver, isso é tudo uma ilusão, é um papo furado. Então o mestre como Jesus, você acha que ele está interessado em revelar o mundo? Entendeu? Jesus fala assim, de que adianta você ganhar o mundo, saber tudo sobre o mundo, sobre a ilusão, se você vai perder a sua alma? Temos que sair dessa pequenez de entendimento. Então o mestre Jesus, Srila Prabhupada, né, vários mestres, eles vêm nos ensinar a realizar o espírito que somos. Ele vem nos ensinar a amar a Deus. Porque você só pode amar o próximo como a ti mesmo quando você realizar aquilo que você é em relação a Deus. E todo mundo é uma parte integrante de Deus. E só com a visão espiritual, quando você naturalmente está situado nessa verdade, né, evidente, eterna, que é agora mesmo que você é, né, com Deus aí presente no seu coração. Só quando você vive cada dia com essa percepção, é que você pode depositar o seu amor em qualquer ser, né? Em tudo. Mesmo que a pessoa seja um assassino, né? Mas ser assassino é um estado de mente. Mas você consegue ver o espírito que está ali, e aí você vai tentar passar essa verdade para essa pessoa. Então, temos que seguir assim. Se você segue o caminho espiritual, você tem que estar além da ilusão. A ilusão é uma mentira. É uma meia-verdade, né? Às vezes, né? Uma meia-verdade é pior do que uma mentira total. Assim você tem que se situar na sua verdade de ser, né? E o próprio Deus, ele está falando lá no Bhagavad Gita, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, entendeu? Se conecta comigo. Integra o seu amor com o meu amor supremo. Cada dia é um milagre, cada dia você tem que aproveitar completamente, com intensidade. Por isso que viemos aqui nesse espaço para tentar falar alguma coisa, porque as pessoas elas estão dormindo assim profundamente. Ouvem uma palestra como essa, mas entendem intelectualmente o que eu estou falando aqui sobre a verdade, mas elas não fazem nada para viver nessa verdade. Por isso que é conhecer a verdade, não é saber sobre a verdade, é conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, você tem que praticar a vida espiritual, entendendo que essa vida é transitória, temporária, que a morte está chegando a qualquer momento e que você simplesmente tem que acessionar a sua consciência o quanto antes. Estamos perdendo tempo, né? Cada dia que não dedicamos a nossa vida a ficar presente nessa verdade, perdemos a razão, né, de ser nesse mundo. Usamos a nossa forma humana de uma maneira inconveniente, mesmo que você tenha um bom karma. E aí você vai se aprisionando cada vez mais na matéria, na ilusão, e sua vida fica sem sentido nenhum, e muitas pessoas aí estão, né, se matando, se drogando, ou simplesmente vivendo a vida dos outros, julgando, falando mal de todo mundo, porque são pessoas infelizes,
São pessoas assim completamente insatisfeitas, né? Aí quando você passa um conhecimento desse, falando, olha, você tem que diariamente fazer um sacrifício, né? Você tem que se concentrar naquilo que é sagrado e não viver só nesse mundo aqui poluído de Kali Yuga, cheio de discórdia. Tem coisas boas, né? Porque vivemos no mundo da dualidade, esse planeta Terra nosso é maravilhoso. Tudo que é feito por Deus é perfeito, mas a nossa mente, ela é insatisfeita, é imperfeita. Você nunca vai estar estabilizado no seu coração. Nunca vai ter paz. Porque a sua mente, ela está te levando para vários lugares. Você está interessado em informações que não tem nada a ver com o Espírito, com a verdade de Deus, ou quando você busca a verdade é com interesse e por isso você é manipulado pelas religiões, ou enganado pelas filosofias, ou pelo malabarismo, né, de palavras, por exemplo, de políticos que usam esse refrão, né? Se você conhecer a verdade vai te libertar. E conhecer a verdade significa que você é o caminho, você é a vida e você é a verdade. Você é a verdade, porque você é parte integrante da verdade suprema, Deus. Então, quem é Deus? Deus é revelado aqui no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. Krishna, esse nome da verdade suprema, significa que a verdade suprema está atraindo todos os espíritos que são verdades representativas, integrantes dessa verdade maior, que é a verdade, né, de Deus. Você é Deus em ação, como parte, como energia. E Deus é o energético, é a causa suprema, que proporciona a nós estar aqui nesse momento, ouvindo uma aula como essa e entendendo essa inteligência que você tem de compreender o que eu estou falando. É Deus que está te dando como um instrumento para você se libertar da sua mente. E você tem que urgentemente fazer um esforço para sair dessa situação caótica que você vive, ou uma situação acomodada, né, condicionada. É uma normalidade falsa o que você vive. Isso é a Matrix. E daí, né, você tem que fazer esse direcionamento interno para Deus, não como uma obrigação, por medo de um poder superior, de alguma reação que Deus possa fazer por você. Não é assim que funciona na vida espiritual. Você não tem que fazer nada por obrigação, você tem que fazer tudo por entendimento. Você tem que usar a sua inteligência, por exemplo, o que você está fazendo agora, buscando, e eu estou falando aqui para você, as coisas que nada mais são do que as palavras da autoridade divina, e você vai compreender isso e vai falar assim, realmente não faz sentido eu ficar encontrando, né, desculpas ou tentando fugir da situação espiritual, porque eu sou um espírito. Eternamente você é um espírito, não tem vida temporária para o espírito. Mas, através da sua mente, se manifesta o mundo da dualidade e da temporalidade. Compreende? Então você tem que estar sempre nessa consciência, nessa lembrança. Tem que entender que Deus está sempre no seu coração e que, ao mesmo tempo, existe uma morada suprema, onde o próprio Deus, no Bhagavad Gita, pede para voltarmos, sair dessa morada física, humana. Tudo isso aqui é uma ilusão, é uma mentira, é uma projeção da sua mente que está programada para aceitar certos valores ou uma normalidade de um sistema que simplesmente está te controlando, está te enganando, está te fazendo de bobo. E você está aceitando isso. E quando alguém vem falar que não, você tem que sair disso, você tem que acordar, você tem que despertar, as pessoas ficam revoltadas, ou crucificam, né, a pessoa que falou, ou difamam, ou mentem em cima, ou criam filosofias para ocupar a mente, em distrair a inteligência. E o assunto é direto e reto.
Você não pode dar trégua para a Maia. O que é Maia? Maia é aparência, é você se deixar levar. Você está acreditando que a verdade é isso aí que está do lado de fora, esse mundo, o jornal, a novela, o cinema, né? As filmagens, você fica boiando na existência. Você está perdendo o seu tempo. E aí, mesmo que a gente tente falar, as pessoas, elas flutuam, elas não tomam decisões. Elas estão, como fala, né, presas naquilo que é o prazerzinho dela, de ver um filminho, de fazer isso, fazer aquilo, a comidinha, a dormida, né, o rock and roll, o sexo, as drogas, um exercício, e aí ela faz tudo isso, mas não está fazendo o essencial, e a vida está passando, e cada dia é um presente que Deus te dá. E como que você está usando a oportunidade diária de expressar a flor que você é? Você tem que ser fragrante nesse mundo, vibracionalmente falando, né? Porque o aroma é uma vibração, assim como o enxergar é uma vibração, a palavra é uma vibração, o tato é uma vibração, né? O sexto sentido é uma vibração. Então, você tem que estar vibracionalmente conectado com Deus para andar nesse mundo, né? Gerando esse aroma onde algumas pessoas vão aproveitar e se aproximar de você para, que delícia que é a sua forma de ser, a sua maneira de ver o mundo. Eu também quero ser fragrante como você. E aí você mostra, através da autoridade suprema, como se conduzir nesse mundo, como fazer o sacrifício para atingir essa performance natural de viver feliz em Deus, de estar no reino de Deus, mesmo estando aqui nesse reino da escuridão. Então é isso que os mestres vêm falar: viva no reino de Deus, tudo vai vir como acréscimo na sua vida, para de se preocupar. Para de querer ser o Senhor sempre, que quer controlar tudo. Entenda que antes de você fazer algo, Deus faz esse algo. Nada pode ser feito a não ser que Deus faça primeiro. Por isso que o nome de Deus é Vasudeva. É a consciência suprema que está por trás de tudo. E você é parte dessa consciência que está se relacionando com essa consciência suprema. Então aqui vamos ler aqui um verso do Bhagavad Gita que eu selecionei, do capítulo 7, verso 19, né? Então esse verso é maravilhoso e vai encaixar em tudo que a gente falou até agora, tá bom? Então ele diz: Bahonam Gyamanante Gnanavam Prapadyate Vasudevaha Sarvam Iti Samahatma Sudurlabhaha. Então a tradução desse verso: após muitos nascimentos e mortes, né, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Então aqui é o Senhor Krishna, ele está falando para Krishna, né? Aí já indo naquele ponto da verdade, das pessoas que realizam a si mesmo de uma forma real, realiza a si mesmo, não apenas conhece, eu sou um espírito, eu sou uma parte integrante de Deus. Não, você tem que viver naquilo que você é, isso é realização. Por que você realiza? Porque você praticou, você quis isso. Tudo que você deseja nesse mundo acontece para você. O quanto você está querendo se autorrealizar, o quanto você está querendo se aproximar de Deus, você tem que se questionar isso. O quanto você está perdendo o tempo da sua vida fazendo milhões de coisas, menos o que deve ser feito. Deus está pedindo aqui. Você tem que conhecer a verdade. Então Deus está falando aqui na última estrofe, né? É muito raro encontrar semelhante grande alma.
Quem realiza a verdade, de acordo aqui com Deus, é uma grande alma. Grande alma, Mahatma, é isso, é a pessoa que realizou Deus. E você é uma grande alma. Só que você agora ainda, né, não está manifestando a sua grandeza, a sua percepção da verdade. Então aqui Krishna, Deus, ele está falando assim, nesse mundo é muito raro encontrar semelhante grande alma. Não que haja dificuldade para você encontrar a verdade, mas que as pessoas, elas estão situadas nos modos da paixão e da ignorância, que são influências da energia material que afastam a sua mente completamente da realização de si mesmo e de Deus. Por isso que temos que ter associação com pessoas no modo da bondade e com pessoas transcendentais, que estando, né, no caminho da realização ou realizadas, vão mostrar para a gente o que precisamos fazer. Apenas, às vezes, até a energia dessa pessoa que está sempre falando de Deus e que está emanando para você, está te influenciando de alguma forma para você manter a sua consciência fixa nos pés de lótus de Deus. Então, aqui Krishna está falando que é muito raro nesse mundo, né, que vivemos atualmente, esse mundo, eu diria no universo inteiro, é muito raro uma pessoa que está consciente assim, de Deus, nesse sentido de estar interagindo completamente, que entende que eu e Deus somos nesse sentimento de que eu sou parte e Deus é o todo, e você está vivendo nisso e você não esquece nisso. Então temos que entender que esse mundo é uma escola, não estamos aqui para desfrutar, para brincar, estamos aqui para evoluir, para crescer. E quando você está evoluído, naturalmente você é uma pessoa de bom humor, criativa, brincalhona, assim como Deus. Deus é completamente brincalhão. De modo que, se temos que brincar, é essa ilusão aqui, não temos que levar nada a sério nesse mundo que fica cheio de pressão, cheio de armadilhas, né, mentais, de seres que ficam colocando minhoca na cabeça das pessoas para deixá-las preocupadas. E Deus fala, eu já sei o que você precisa, o que você quer, eu vou acrescentar na sua vida, você só tem que ficar em mim, porque o objetivo da forma humana, do uso dessa inteligência que eu te dei, é para você entender essa verdade. Então logo você entenda quem você é, realize, né, isso, entenda quem é Deus. Então logo você tem esse desejo, né, ávido, feliz, grato de se conectar com Deus, então você já não vai mais precisar voltar aqui para esse mundo, certo? Porque a vida é o poder co-criador de Deus, você co-cria tudo que você quiser. Essa invenção do sofrimento, da miséria, da pobreza, do medo do futuro, tudo isso acontece para as pessoas que não entendem que, estando elas com Deus, essas coisas não existem, essas coisas são da mente. E aí aquela preocupação, e essa preocupação gera doenças, desequilíbrios, né, emocionais, psicológicos, aí as pessoas ficam violentas, ficam muito competitivas, ficam amargas, depressivas, estresse. Tudo isso é porque a pessoa resolveu viver a sua vida de um modo egoísta, né? Mesmo que essa pessoa acredite em Deus, ou até entenda quem é Deus, mas ela não se conectou. É igual, como eu falo o exemplo, se você não se conecta com a internet, você pode ter o celular, todos os aplicativos, e não vai adiantar nada. Você pode ter tudo lá no seu celular, mas você tem que se conectar com a internet. Então, todos os dias, você pega o seu celular mental e se conecta com o celular espiritual supremo para receber as informações que você precisa para avançar aqui nesse mundo espiritual. Cada dia Deus ele te dá um link para você clicar, né? Ele envia como mensagem para você no seu WhatsApp lá, você tem que ter o amigo Deus. Todos os dias ele envia um link para você que você precisa acessar para evoluir. Isso aí é algo muito simples, porque Deus ele quer que você volte para um mundo espiritual.
E aí, quando ouvimos aqui nesse verso, né, Deus falando, é muito raro encontrar semelhante alma, né? Então, mesmo pode-se dizer assim, né, brincando, que Deus está se lamentando, assim. Poxa, eu estou aqui no coração de todo mundo, passei o Bhagavad Gita, passei o Santo Nome, o Maha Mantra, Hare Krishna, dei todas as facilidades, né, quando eu vim como Senhor Chaitanya, Mahaprabhu, enviei vários mestres a esse planeta Terra, mas as pessoas são raras, né? Aquelas que realmente não só aceitam, né? Porque não é uma questão de aceitar, é uma questão de realizar, que tomam essa atitude. Aí eu quero isso. Né? Quando você quer algo material, você faz todo o esforço, todo o sacrifício, né? Tem gente que trabalha a vida inteira para ter coisas mínimas, que também são roubadas, né, por ladrões de governo e tudo isso que a gente já entende dessa coisa nojenta que nos cerca. Mas Deus fala assim, eu estou te oferecendo a maior riqueza, que é a percepção e a vivência da minha presença no seu coração, e você tem que querer isso, porque isso é pedra filosofal, é a lâmpada de Aladim. Quando você está com Deus, seu desejo é uma ordem para Deus. Então, quando você está com Deus, todos os seus desejos vão ser baseados na plataforma do amor, de oferecer alegria aos outros, conhecimento. E você não precisa de mais nada do que isso, né? Você se torna uma pessoa desapegada. Então, desapego significa esse amor a Deus. Você não está amando as coisas materiais, você não quer possuir as coisas do mundo, você não quer ser famoso, você não quer ser um mestre, você simplesmente quer render seu coração a Deus e deixar que Ele o conduza nessa vivência, né, magnífica, excelente nesse mundo, onde cada dia é uma oportunidade para você fazer a sua flor cada vez mais fragrante, um perfume diferente a cada dia. Isso é incrível. Todos os dias você oferece no altar de Deus a flor da sua consciência, oferece a sua flor de ser aos pés de lótus de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando você está cantando lá o nome de Deus, você está oferecendo, né? O nome de Deus. Quando você canta o nome de Deus, é a fragrância divina na sua boca, você está vibrando o aroma verbal de Deus, magnífico mesmo, maravilhoso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso é Deus. Ou quando você está fazendo uma oração realmente com sentimento, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, né, como na minha alma, no meu espírito, no céu. Então você está fazendo as orações, você está glorificando com esse sentimento de, que oportunidade de eu poder estar aqui glorificando Deus, né, que é o todo, e eu sou uma parte dele, e eu estou muito feliz, eu estou muito alegre de estar situado nessa verdade, sabendo que essa verdade está me protegendo em todos os momentos, que está criando harmonia na minha vida, que está trazendo para mim tudo o que eu preciso, em todos os momentos. Mas aí vem a minha mente cheia de dúvida, totalmente contaminada, poluída, fazendo amizade, né, com essas informações da mídia, do medo, da insegurança, da insensatez. Aí você vive com aquele medo, assim, você destrói completamente o seu poder espiritual de cocriar a vida maravilhosa. E vida maravilhosa não significa uma vida externa, vida maravilhosa significa a vida do seu coração. Você está em paz com Deus, você está entendendo, lembrando de Deus o tempo todo. Isso que é uma vida maravilhosa. E automaticamente a vida externa, quando refletida por esse sentimento interno de conexão divina, é muito maravilhosa também. E esse planeta Terra, ele se torna exuberante exatamente porque você está vendo Deus em tudo e em todos. Nesse verso, Deus está falando,
né? Sobre essa questão da verdade que a gente está falando aqui. Então Deus está falando assim, ó, após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento se rende a mim. O que é verdadeiro conhecimento? Não é conhecer intelectualmente, certo? Verdadeiro conhecimento é conhecer a verdade. Então Deus, aqui também ele já prova a teoria da reencarnação. Tem muita gente que não acredita em reencarnação. Então Deus está falando aqui, após muitas vidas e mortes, né, significa que você está vindo aqui nesse planeta, em outros planetas, em outros universos. Você está vindo, está voltando, indo e voltando, né? E Deus está falando aqui, aquele que tem o verdadeiro conhecimento, rende-se a mim. Então render-se a mim, a Deus, a Krishna, como ele está falando aqui, isso significa libertar-se. Aquele que conhece a verdade, entende quem é Deus e se rende a Deus, se liberta. Você não vai se libertar só por saber quem é Deus. Você tem que se render a Deus. Já que você está vivendo na verdade desse entendimento pleno e realizado no seu coração, naturalmente você se rende a Deus, porque não há nada mais a fazer na existência de um espírito. Aí ele tem simplesmente que se posicionar naquilo que ele é eternamente, como um servo eterno amoroso de Deus. Aí você está situado no Sanatana Dharma, na sua função natural e intrínseca de ser, em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver lá no reino, no mundo lá onde Deus vive, né, dentro de sua potência interna, você vai estar servindo a Deus como você vai servir aqui, agora nessa potência externa, que é a chamada energia material. Não tem diferença. Quando você realiza Deus, quando você se rende a Deus, quando você vive e conhece a verdade, de fato, você naturalmente se situa na sua posição de servo amoroso. E o servo de Deus, depois que ele está em contato com Deus, o prazer dele é falar de Deus, é ouvir de Deus, é estar sempre lembrando de divino, fazendo orações, faz amizade com Deus, está sempre servindo de alguma forma, mesmo vivendo no mundo da ilusão. É como se você projetasse conscientemente para um sonho, né? Você está sonhando, mas você sabe que você está num sonho. Então tem que ter essa projeção lúcida, né, do espírito aqui nessa forma humana, que esse mundo aqui também é um sonho, tá? Então, tem muitas dimensões que são oníricas e que só são diferentes em graus dimensionais ou vibracionais. Então, Krishna está falando aqui nesse verso, após muitos nascimentos e mortes, né, a pessoa que vai se render a mim é aquela que tem verdadeiro conhecimento. Você não pode se render a Deus, de fato, se você não vive a verdade daquilo que você é. Quem se rende é o espírito, não é a mente. A mente, ela nunca quer se render a Deus, porque ela está contaminada. Mas a partir do momento que você está no espírito, a sua mente, ela se torna uma serva sua. E aí a sua mente se conduz nesse mundo de acordo com como você quer. Infelizmente, né, 99% das pessoas, elas são dominadas, programadas pelas trevas. A mente dessas pessoas segue um ritual, um padrão habitual de achar que o normal é viver essa vida aqui humana, se divertindo, fugindo, tentando fugir dos problemas, né? Então não é isso. A vida real é a vida rendida a Deus. Para você ter verdadeiro conhecimento, você tem que estudar o Bhagavad Gita, que é Deus falando. O Bhagavad Gita é a autoridade espiritual, o ABC desse mundo, para quem quer descortinar esse véu da ilusão. Se você quer realmente a sua liberdade espiritual, você tem que obter o conhecimento de Deus. E esse conhecimento, por exemplo, é o Bhagavad Gita. Ou alguma coisa que alguns mestres vêm e falam, mas quando Deus fala diretamente, isso suplanta qualquer palavra do mestre. O mestre, ele somente repete aquilo que Deus falou, certo? O mestre não inventa religião, não inventa filosofia. Ele tem que falar o que Deus autorizou. Se Deus veio a esse planeta e falou,
você tem que estudar o que ele falou, tem que seguir as diretrizes divinas, purificar a sua existência e daí ativar a sua inteligência no plano intuitivo para perceber a sua presença e a presença de Deus no seu coração. E daí você se conecta. E aí você tem o quê? Verdadeiro conhecimento. Uma pessoa que está realizada em Deus e que lê o Bhagavad Gita é bem diferente o nível de captação vibracional do que uma pessoa que leu o Bhagavad Gita intelectualmente, tentando raciocinar em cima do que está sendo falado. Mas aí uma pessoa que está realizada e que tem o conhecimento do Bhagavad Gita vai passar para você a informação que não é tão complicada. É simplesmente você tem que fazer por onde atingir aquilo que Deus quer. E Deus está falando no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Adora, se você quer adorar alguma coisa, né? Não vai adorar um time de futebol, um partido político, não. Adora somente a mim, né? Presta homenagens a mim. Mão maná bad bhakto madhyadiman namaskuru. E aí você tem que fazer esse exercício diário. De modo que Deus está sendo aqui muito claro e específico, né? Após muitos nascimentos e mortes que você fica aí boiando na vida material, tem uma parte boa, né, no aprendizado, né? O sofrimento, ele traz realização também, né, daquilo que é bom, né? Se você não sofresse, você não ia saber o que é bom. Mas tem uma hora que você tem que falar, eu não quero mais sofrer, não. Não quero ficar mais nessa miséria, não. Agora eu recebi o conhecimento do Bhagavad Gita e eu vou me aprofundar. Então, aqui Deus está falando, após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem o verdadeiro conhecimento, que, sim, finalmente eu consegui agora, né, estudar o Bhagavad Gita, agora eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, quem eu sou, quem é Deus, como que eu devo agir nesse mundo da forma mais sensata, né, e Deus ele não está te obrigando a nada, ele respeita seu livre-arbítrio, mas com bom senso e inteligência você vai falar, eu tenho que me render a Deus, porque ele está falando aqui, ó, aquele que tem verdadeiro conhecimento se rende a mim. A mim quem? A Deus. Quem é Deus? Krishna. Deus também está dentro do seu coração, como o Senhor Vishnu. Deus também é toda a energia material e espiritual. Tudo é Deus, você é uma parte integrante de Deus. Então você se rende, né? Aqui nessa próxima estrofe falando, rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Por que você se rende a Deus? Porque Ele é a causa de todas as causas. E de tudo que existe. Compreende? Ou será que você vai ter que fazer um esforço intelectual para entender essa coisa que é óbvia? Existe uma causa suprema que manifesta tudo, do qual é a vida da sua vida, você é uma parte dessa existência suprema, dessa consciência suprema. E você tem que se render a essa totalidade para configurar uma relação servil, amorosa nesse mundo e ser uma modulação, vamos dizer assim, magnífica de Deus, fragrante. Você ser uma flor no jardim de Deus, expressão da sua beleza. Querer ser mais do que isso, aparecer nesse mundo, ser alguém nesse mundo, isso aí já é o ego, é o egoísmo. Quando Krishna fala prática constante de desapego, significa que o seu ego, a sua mente, né, que produz o ego, que é a falsa identificação com a matéria, ele vai se dissolvendo, ele vai sumindo. Quando você atinge a sua posição espiritual, né, você pode ver aí os grandes mestres, eles não querem ser reverenciados, eles estão situados na posição servil de amor a Deus. Por isso que eles veem esse planeta aqui primitivo, né, um planeta ainda bestial, animalizado, e tenta ensinar para nós essa condição de amor. Mas nós somos tão bestializados, tão desafortunados, que acabamos tirando essas pessoas de cena, né, de alguma maneira, porque isso nos incomoda. Porque nós vivemos no modo da ignorância e da paixão. Nós queremos fomentar ou fermentar no nosso coração essas necessidades supérfluas, artificiais, falsas, ilusórias. E temos que parar com esse ciclo. Porque se não pararmos com isso,
É o que Krishna está falando aqui. Você vai ficar vida após vida, nascimentos e mortes, e a forma humana nos capacita a sair desse ciclo de samsara, que é de nascimentos e mortes. De modo que Krishna aqui ele está falando diretamente que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Às vezes a pessoa está questionando, mas como começou essa existência? Isso é a mente. Você é eterno. Estamos trabalhando aqui a nível de eternidade. Nada começou, nada vai terminar. Tudo é. Tudo é Deus em ação. Certo? Tudo é Krishna, a causa de todas as causas. Você é uma parte integrante de Krishna. Compreenda isso. Se renda à causa de todas as causas e seja um efeito, né? Um efeito puro e amoroso dessa causa, um efeito sábio, um efeito consciente. E viva essa vida material rejubilante, com prazer. Quem tem sabedoria é feliz. Quem tem amor é bem-aventurado. Então essa consciência que você tem, você vai passar para as outras pessoas naturalmente quando você se realizar. E nesse verso aqui, né, tem um trecho que fala assim, Gyanavamam prapadyate, aí vai ser, Vasudevaha sarvam iti. Então esse nome que eu tinha falado, Vasudeva, é a consciência suprema, da qual a sua consciência se manifesta. Então, quando Krishna fala assim, rende-se a mim quem? A Vasudeva, a consciência suprema, na qual você só tem consciência, porque essa consciência primeiro existe, que é a causa de tudo. E para você viver em harmonia, ressonante, né, em felicidade, em devoção, em amor desse mundo, você tem que estar sendo um canal, um fluxo dessa consciência suprema, que é chamada Vasudeva. Por isso que nós cantamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Você está glorificando essa consciência suprema na qual você tem consciência de existir, de viver, de se relacionar, de amar, de buscar, né, essa coisa, a verdade. Então temos que nos situar imediatamente nessa verdade. Não vamos esperar outro nascimento, outra morte, entende? Não vamos ficar ligados a esse processo da temporalidade, né? do temporário aqui nesse mundo, onde as pessoas estão só fazendo narrativas negativas, preocupantes. Se você está com Deus, você é a maioria. Você é a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Tudo é provido para o ser que realmente rendeu seu coração a Deus, simplesmente como Krishna está falando aqui, porque tem verdadeiro conhecimento. Tá? Não é ler o Bhagavad Gita que você vai ter verdadeiro conhecimento, temos que repetir isso aqui. Verdadeiro conhecimento significa você estar situado no Espírito e situado nos pés de lótus de Deus, na energia de Deus, no sentimento da presença pura de Deus no seu coração. Isso é conhecimento verdadeiro. Tudo mais é balela. Então você está se rendendo ao que na sua vida atualmente? Né? Ao dinheiro, à sua família, à sua profissão, ao seu sonho, à sua casa. Você está se rendendo a quê? Tem que se render a Deus. Porque tudo isso aí, né, família, casa, carro, opulência, tudo isso aí é manifestação de Deus. Então, amai a Deus em primeiro lugar. E depois, né, quando você estiver no reino de Deus, você vai ver que tudo isso aí que você tinha vivido antes era uma grande mentirada. Então, acho que nos estendemos demais, né? Isso tudo que eu falei aqui me traz, assim, um êxtase, né? Porque você está vivendo isso, a minha vida ela é comandada por Deus. Tudo na minha vida é opulento, é belo, é amoroso, é satisfatório. E também a todas as coisas negativas que vêm, para mim eu vejo como um aprendizado. Tudo é bom quando você está na consciência divina, quando você está acordado nesse mundo.
nada mais te engana, você não se envolve, você está desapegado. Porém, né, como a maioria das pessoas está dormindo, você tem que criar um personagem para fazer aquele jogo também, né, de personagem no teatro cósmico da vida, certo? Mas tão logo você acordou, aí sua vida é tranquila e você espera, né, que o seu tempo de aprendizado nesse mundo e que a morte, que não existe de fato, né, para o espírito, possa te retirar dessa estrutura, né, física, humana, que é uma bênção, quando usada em favor do espírito, e aí você volta para a dimensão de onde você estava cultivando a sua vida. Então, se você está cultivando a divindade, se você vive na verdade, você volta para o reino de Deus, puro, mundo espiritual, onde a potência interna, né, Haladini, chamada Haladini, de Deus, existe e a vida segue eternamente, em eterno aprendizado, expansividade de amor, de alegria, de felicidade. Isso é o legal da vida, não tem fim. Mas enquanto você puder, viva a vida, né, nesse êxtase, nessa alegria, nessa possibilidade de você ser uma flor fragrante, onde você expande o aroma do seu conhecimento, da sua vida rendida aos pés de lótus de Deus, e mostra a todo mundo quem é a causa de todas as causas, que é a fonte de tudo que existe, não assim como algo vago, mas algo revelado como é no Bhagavad Gita, assim como é o Senhor Krishna. E também expanda para as outras pessoas para cantarem esse Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante e seja feliz. Cante e seja feliz. Vibre o divino. Fique em gratidão, gratidão, eu sou gratidão, eu sou gratidão, eu sou gratidão. Beijo no coração. Harimo!